tema sobre o painel. O tema do nosso painel é vida cristã. E aí eu queria começar com Alan, tratando sobre um tema que foi uma pegada da conferência TIM, né? Sobre a questão de futuro. Hoje, Alan, existe uma geração que os antropólogos estão classificando como a geração do neném. Nem trabalha, nem estuda, né? E isso tem sido uma crescente entre os jovens brasileiros. Adultos, né, que se divorciam, estão entrando nessa pegada, voltam para a casa do pai, da mãe e seguem também esse mesmo fluxo. Na sua opinião e no know-how que você tem dentro do cristianismo, com muito tempo de evangelho, quão é essa questão, essa filosofia de vida de nem trabalha, nem estuda, ela é nociva para a vida de um cristão? Rapaz, eu acredito que ela não é só nociva, mas ela vai destruir completamente com toda a sua vida, não tem para onde correr. Porque, na verdade, o que falta numa pessoa dessa é porque essa pessoa não tem propósito, né? Ela vive sem propósito, né? Vive ao que dá a entender. Eu tenho uma casa, moro com meus pais, eu já tenho tudo aqui, então posso ficar aqui até os 33 anos, 34 anos, e não arruma trabalho. Quando se casa, é um problema para a esposa, é um problema para a casa, é um problema para aquela geração. Se tem filhos, é um problema para os filhos e é um problema geral. Quando tem um divórcio, na verdade, é só uma consequência que nasceu lá na casa. Então, eu acredito que, aqui eu falo para os homens, né? Os homens que estão me ouvindo, adolescentes e jovens, vocês têm que encarar a maturidade e abraçar ela. Como é que você abraça a maturidade? Correndo atrás dos riscos. Qual o risco? Arrumar um novo emprego, sair de um trabalho para um trabalho melhor, enfrentar a faculdade, sair da faculdade, encarar um relacionamento sério, assumir todas as suas responsabilidades. Porque o problema, que eu falei para o Tim lá, o problema não é você pensar na sua vida como um ato único, mas é você pensar no que você faz repetidas vezes. Pense que quem está com 15 anos agora, daqui a 10 anos vai estar com 25. Se você faz merda hoje, vai fazer durante 10 anos da sua vida. O reflexo é que vai soltar uma bomba lá na frente. Daqui a 10 anos, essas dependências, esse problema, não encarar, não lutar contra você mesmo, contra esses pecados, isso não deixa de ser pecado. É um pecado gigantesco. E quais são os pecados que estão envolvidos numa geração neném? Procrastinação, preguiça, o próprio fato de não querer encarar a vida como ela é. Talvez seja por isso que tantas pessoas maduras fiquem lembrando do saudosismo das gerações passadas, porque as gerações passadas, querendo ou não, enfrentaram melhor, né? Vamos dizer assim, com resiliência, alguns fatos da vida. Bom, um dos problemas que eu vejo hoje é porque talvez todo mundo tenha acesso a tudo. Não que isso seja ruim, mas o fato de você ter tudo faz você achar que sempre vai ter, que você não precisa conquistar nada. Quero dizer para você que a maturidade é algo que tem que ser conquistado. Eu estou com 35 anos e eu ainda estou conquistando a maturidade. A maturidade no meu casamento, a maturidade com minhas filhas, a maturidade na minha igreja, a maturidade nos meus negócios, e vou prosseguir ainda para os 45, 55, 60 e quando bater as botas. Bem interessante mesmo. Um alerta aí para você que está paquerando com esse estilo de filosofia, né? Que inclusive está sendo abraçado por muitos homens recém-divorciados. E vale pensar, tanto o homem quanto a mulher, é só olhar para a vida dessa pessoa e ver como ela se comporta, como é que ela lidar com as responsabilidades. Jovens, se o seu namorado não vive nessa fase do neném, é bom você ficar alerta. Porque se ele não consegue abraçar a responsabilidade agora, imagine quando casar. Excelente. E ainda dentro dessa pegada para o pastor Eric,
a gente tem visto dentro disso, é apenas uma das vertentes da desconstrução da figura humana. E um foco dessa desconstrução tem sido justamente essa descontinuidade da masculinidade, né? Hoje em dia, ser um homem hétero se tornou algo, até mesmo em alguns seios da sociedade, algo tóxico, ao ponto de ter homens que se declararam em programas aí muito famosos, pedindo perdão por nascer homem, né? Me perdoe por eu ter nascido um homem, né? As mulheres, chegamos a esse nível. Por que, na sua concepção, tanto da sua bagagem filosófica e teológica, hoje está se focando tanto nessa desconstrução da masculinidade, pastor Eric? Bom dia, os irmãos, graça e paz, amém? O homem pós-moderno, ele é altamente desfigurado. As mulheres têm extrema dificuldade com lidar com esse tipo de homem. Por mais que o movimento feminista, e eu dou crédito, do ponto de vista de ganhar direitos civis, de igualdade de direito, salarial, essa igualdade de gênero tem afetado a masculinidade diretamente. Quando as mulheres vêm com ideias como o estereótipo de gênero não existe, que a ideia de masculinidade ela deve ser deixada de lado, e como o Jordan Peterson, o autor que eu trouxe para os irmãos como autor central daquele pensamento da ideia de desconstruir o símbolo masculino do pensamento ocidental, isso, claro, vai trazer uma consequência seríssima, como a gente tratou, para os homens. E é simplesmente a perca do referencial. Se dentro de casa você não tem um referencial masculino correto, como modelo correto, você vai criando e você vai diluindo ao longo dos séculos, ao longo dos anos dentro da sua casa, essa ideia do que seja ser homem. O maior exemplo disso é quando você pega a carta de Paulo aos Efésios, que é clássica e emblemática nesse aspecto. Ali é um paralelo total de referência. Porque quando Paulo vai dizer que o marido deve amar a esposa e existe um modelo a ser seguido. E a ideia do referente é central nessa ideia do pensamento paulino. Se eu tenho Cristo como exemplo, como modelo, eu sei aonde eu devo olhar e para onde eu devo chegar em relação ao meu papel enquanto homem. Se eu desconstruo esse modelo masculino, eu perco tudo. O marido não sabe mais o que é amor em relação, à esposa. Ele não sabe o que é ser um homem dentro de casa em relação à liderança da casa. Ele vai ser um homem desconfigurado. Logo, na sociedade você vai encontrar exemplos negativos à torta e à direita. O que não vai faltar é estilo de vida e filosofia existencial que vai mostrar esse tipo de coisa. Como, por exemplo, a ideia dos homens suaves. Esse movimento do homem ou da masculinidade suave da Coreia do Sul, onde os homens têm um trejeito mais suave, feminino, isso trouxe consequências seríssimas, inclusive para a China. Não à toa, como a gente falou, a China perdeu boa parte do seu exército e acionou o Ministério da Educação para trazer professores de educação física e colocarem esportes de contato, como o futebol, por exemplo, a gente comentou sobre isso, para tentar resgatar justamente o referencial e deixar com que os jovens chineses e adolescentes olhassem para aqueles modelos da Coreia do Sul como um homem suave a ser imitado. E aí, sempre que eu converso em sala de aula ou fora, o que é que uma mulher espera de um homem? E aí eu trouxe, para não ficar nas minhas palavras, eu trouxe um exemplo da Folha de São Paulo, de uma pesquisa que o filósofo Luiz Felipe Pondé fez. O que é que as mulheres esperavam de um homem? As duas respostas que mais surgiu foi: um homem precisa ter atitude e pegada. Essa ideia do homem ter atitude, e essa foi a primeira resposta, é um dos elementos que configura a ideia masculina, como a força também. Mas o que você vê é justamente o oposto na sociedade.
E o Peterson é muito feliz no livro quando ele diz: quando você quebra o referencial masculino, o símbolo da masculinidade, ele está se referindo ao próprio Deus, você quebra a ideia do símbolo da masculinidade no pensamento ocidental. Logo, os homens vão estar completamente perdidos no que diz respeito à sua própria masculinidade. Isso tem consequências. Muito bem, verdade mesmo, né? Isso é bem tipificado na cultura oriental, na cultura pop oriental. A gente muito vê isso na pegada dos doramas, né? Aquele homem extremamente sensível, né? Quase mais delicado que a própria mulher. Né? Então, é justamente o retrato de uma civilização que está caminhando justamente nessa questão. E aí a gente entra no escopo da família, que é a pergunta que eu quero deixar agora para Alan, né? Isso resulta numa série de cobranças à família, e principalmente a mulher, que é a que geralmente que fica mais tempo dentro do lar, né? O homem como provedor, ele tem que sair, ele tem que ir caçar, né? Para pegar uma pegada bem já da caverna aí. Ele que vai lá para o campo de batalha, a mulher que termina cuidando. E nessa série, Alan, de tanta cobrança cultural e tudo, a mulher ela chega a um nível de esgotamento. E se ela for cristã, ainda tem um plus, porque ela fica se comparando que a sua relação com Deus agora está debilitada, porque ela não tem mais aquele tempo de orar, não tem mais aquele tempo de dedicação no ministério, né? Enquanto ela era solteira, ela participava das células, dos ciclos, dos ministérios, mas agora... E ela começa a se culpar, se sentindo culpada. Na sua opinião, Alan, como é que uma serva de Deus, ela poderia justamente encontrar uma resposta para ela minar essa culpabilidade de que ela está se sentindo em falta com Deus, justamente por estar, hoje em dia, exercendo esse papel de mãe que chega a ser esgotante na vida dela? Na sua experiência como pai, líder. Bom, primeiramente, a todas as mulheres, perdão, falar em nome das mulheres, né? Vou falar do que eu vejo em casa, da minha esposa, e do que eu vejo da minha mãe. Acho que alguns conhecem minha mãe, Dona Lourdes, criou 5 filhos aí, e todos debaixo, na peia, dentro da igreja. Então, quero deixar claro que eu entendo que para algumas mulheres é até difícil ver um homem falar, porque quando o homem fala, né, é outro peso, né? Mas, assim, a primeira coisa que eu acho é que tem que mudar todo o significado do que seria a paternidade e a maternidade. Por que tem que mudar todo o significado? Porque a nossa sociedade, por desconstruir toda essa questão do homem, desconstruir a mulher, tá dizendo para as pessoas que ter filho é peso. Cuidar da casa é um peso. Olha, você não deveria estar fazendo isso, você não está lutando pelos seus sonhos, você não está lutando por aquilo que você deveria ser. A questão é, nós fomos gerados por Deus naturalmente para gerar outras vidas. É uma missão natural, tanto do homem quanto da mulher. Da mulher muito mais porque é ela quem carrega no ventre. Logo, ela tem uma conexão com o filho que, vem cá, é muito maior do que com o pai. Qualquer pai aqui sabe disso. Na hora do aperreio, a criança grita pela mãe. Pelo menos assim, na maioria das vezes é assim. Essa conexão com o filho já traz intrínseca uma missão. Você vai conduzir aquele filho pelos próximos 20 anos, talvez, dentro da sua casa. O maior referencial para aquele filho vai ser ela e o pai. E quando aquele filho for tomar qualquer tipo de decisão, o que ele vai pensar? Como é que ele vai pensar? Vai pensar no que o pai ia fazer, no que a mãe ia fazer. O problema do pai ou da mãe, vamos pensar assim, que é o foco da mãe não abraçar o ministério em casa, que aí eu falo o ministério de ensinar o filho, o ministério de cuidar do filho, o ministério de conduzir esse filho ou filha para quem vai ser futuramente, não importando quem vai ser essa criança, é que se ela não cuida disso, ela gera uma pessoa que vai ter mais dificuldades ainda. Os inúmeros casos das mães que não dão razão ao filho, não cuidam do filho,
ignoram ele, e aí entra em depressão, e aí o filho sai de casa, e aí tem aquela briga, né? Aquela briga que vai... Isso desnorteia para toda a vida. Vamos pensar aí que todos os maiores conflitos que a gente conhece no cinema partem do relacionamento entre mãe, pai e filho. Star Wars, né? Stranger Things, deixa eu ver... Guardiões da Galáxia. É um filho que teve um problema sério com sua mãe ou com seu pai, que aquilo foi cortado, ou aquilo não foi nutrido, ou não quis abraçar, e gerou aquele caos completo. Então, todos os conflitos que a gente conhece também de novela, de série, partem de relacionamentos. Pai, filho, mãe e filho. Qual é a ressignificação nisso? Bom, partindo da palavra de Deus, nós temos que olhar para dentro de casa, como o nosso pastor fala sempre, como o nosso primeiro ministério. Se o pai enxerga a sua casa como o seu primeiro ministério, onde ele tem que orar, ele tem que conduzir para a oração, conduzir para a palavra, facilitar o perdão, facilitar arrependimento naquela casa, facilitar comunhão. Se a mãe se enxerga como educadora naquele lar, onde ela vai todo dia estimular para que a criança enxergue os valores cristãos, estimular para que ela enxergue o que é o certo, o que é o errado. Se ambos enxergam sua casa como primeiro ministério, logo teremos filhos extraordinários, porque eles vão ter os referenciais certos. Eles vão lembrar que o pai deles, que a mãe deles estavam de joelhos quando houve aquela crise. Eles vão lembrar que a primeira vez que sentam na mesa, em todas as refeições, eles oram e contam a graça de Deus naquele dia. Eles vão lembrar que toda vez que chegava uma notícia ruim, a mãe dele dizia: meu filho, dobra os joelhos aqui, vamos orar, porque agora veio uma situação grave. Percebam, vocês, eu, todos aqui que são pais, somos responsáveis diante de Deus por nossos filhos. Logo, seremos cobrados se não pastoreamos eles no caminho que deve andar. É nossa responsabilidade. Não é do ministério infantil, não é do pastor da igreja, não é da escola cara que você paga. É sua responsabilidade educar o seu filho no caminho que deve andar. Com amor, com respeito, com exortação, com cuidado e com disciplina. Amém. E aí, pastor Eric, encerrando esse primeiro momento de perguntas minhas, eu vou abrir agora para a plateia. Vem aí um desafio especial à mulher, né? O homem, ele geralmente ele é mais ligado, até pela questão cultural, à busca desse estudo para a palavra. Mas, hoje em dia, muitas mulheres, elas têm começado a se comprometer ao estudo da palavra, né? E aí, como é que ela pode superar uma adolescente, uma jovem, uma mãe, esposa, pode superar justamente a deficiência que ela tem de estudar a palavra de Deus? Como é que ela poderia começar a fazer esse aprofundamento? Para as mulheres agora, né? Olha, Indrius, a primeira coisa que a mulher precisa entender, eu vou falar especificamente para as mulheres porque a pergunta é direcionada para elas, é essa mudança de entendimento. Quando a gente muda a nossa mente, a gente muda a visão como a gente enxerga o mundo. A mulher não pode terceirizar a manutenção do seu lar também em relação à Escritura. Você não encontra em nenhum lugar da Escritura, principalmente no Novo Testamento, a ideia que especificamente a função ou a missão de compreender, de estudar a Escritura, reservada apenas ao papel masculino. Ontem, na pregação à noite, eu falei sobre isso. Que bom seria se o marido fosse um professor de Bíblia para a esposa e a esposa fosse uma professora de Bíblia para
o seu marido. E não tem nenhuma resposta mágica nem extraordinária para isso, não, para esse aprofundamento, não. Se a mulher entender que, tão quanto o seu marido, ela tem a Escritura como modelo e como regra de fé e prática, ela vai entender que é missão dela também sustentar o lar. Eu vou fazer um paralelo com Provérbios 31. Aquela mulher de Provérbios 31 que edifica a própria casa, no mundo antigo, principalmente no Antigo Oriente Próximo, das narrativas do Antigo Testamento, aquela ideia da mulher que constrói, que edifica a própria casa, ela é extremamente literal. É porque em vários contextos do Oriente Próximo, você tinha a mulher responsável por levantar as próprias paredes de casa. Aquela mulher... Então não tem essa ideia de fragilidade, a coitadinha, ela fica lavando roupa. Não, a mulher, aquela mulher de Provérbios 31, ela pega no pesado. Então, você quando olha homem e mulher analisando Provérbios 31, parece que não tem diferença. Porque ela acorda cedo, ela cuida do marido, ela negocia propriedades quando o marido não está impossibilitado. Então, ela tem certa habilidade comercial. O que é que impede essa mulher, então, no Novo Testamento, de ser uma teóloga? Absolutamente nada. Absolutamente nada. A mulher precisa mudar essa ideia. E no seminário, eu falava muito isso. Eu tinha várias amigas no seminário e os próprios professores, às vezes, quando se falava para as mulheres, falava em relação ao ministério infantil. Como se a única função das mulheres no seminário fosse estudem, consigam um diploma de bacharel em teologia, voltem para suas igrejas para ficar só com as crianças. E com isso, vou abrir um parênteses, eu não estou dizendo que o ministério infantil não seja importante. Até porque a Inglaterra sabe hoje o que está passando por não ter investido no ministério infantil. Uma igreja mais idosa que não tem jovens, não tem crianças, porque não investiu lá atrás no ministério infantil. Mas o que eu estou querendo dizer é essa ideia também do preconceito que tem de nós também teólogos, dos homens. E que a mulher precisa enfrentar isso com coragem e dizer, não, eu também posso ser uma teóloga, ser uma biblista, eu posso também estar dividindo o púlpito do domingo, eu posso ser uma opção para o meu pastor enquanto pregadora, enquanto professora da escola bíblica. A mulher precisa ter esse entendimento. E no seminário eu sempre disse, olha, vocês precisam querer pregar. E eu lembro que quando chegava as disciplinas de homilética, né, homilética 1 e 2, que era pregação, as meninas queriam se esquivar. E alguns diziam assim, mas a gente não vai pregar na igreja. Eu disse, quem disse? Vocês têm que pregar na igreja. Vocês estão fazendo o mesmo curso, o mesmo conteúdo que os homens estão fazendo. Então, desde o seminário, eu percebia que tinha que mudar a mentalidade das mulheres em relação a isso. E vocês, mais do que nunca, têm essa responsabilidade. Vocês fizeram um evento excepcional. Somos todos teólogos. E essa é a grande ideia da mulher. Mudar a sua mentalidade em relação a isso e também ser uma teóloga, expositora da Escritura e não ter vergonha de chamar o marido e dizer, senta aqui, abrir a Bíblia e dizer, agora eu vou falar para você o que a Bíblia diz. Amém. Aí. Mulheres de plantão, presente de casamento esse ano é uma teologia sistemática de Wayne Grudem, viu? Olha aí. Mas é verdade, né? Sempre existe aquela coisa de que o tema para a mulher é só ser uma boa mulher, uma boa filha, né? E essa questão do estudo bíblico em si fica relegado ao marido. E isso tem resultado muito. Eu quero agora aprender também com a plateia. Queria saber se tem alguém que quer fazer uma pergunta nesse segundo momento. Pastor Evandi, depois Solange. O microfone tem ali, Manu. Então, Manu, Pastor Evandi... não, é Renato, né? Renato, Pastor Evandi e Solange. Fala, garoto. Bem, gente, graça e paz. Pegando só esse gancho que o pastor Eric deixou, em relação à mulher, né, ela
ser biblista, procurar esse espaço não para atuar apenas em um ministério específico, mas realmente manejar bem a palavra da verdade. Dentro da nossa igreja, da PIB Tibiri 2, a gente tem excelentes pregadoras, né? A gente sabe disso. Mulheres que manejam bem, a gente tem referências dentro da igreja. Mas como fazer essa discussão sobre a mulher pregar, a mulher ocupar esses espaços de ensino em igrejas que a gente sabe que, segundo a concepção e a doutrina bíblica delas, acreditam que as mulheres não deveriam ocupar esse espaço, porque a gente sabe que tem, né? Tá até falando com a Alain ainda agora sobre isso e foi bem interessante. Porque... Eita! Esse é aqueles caras que ia pro seminário pegar armadilha com Shed. Não, é porque assim... Só tem um presbiteriano aqui, aí ele joga... Não, é porque assim, falar sobre isso dentro da PIB Tibiri 2 é tranquilo. O pastor sempre instruiu muito bem isso. Mas a gente sabe que tem igrejas vizinhas, pessoas, talvez tenham pessoas aqui que não sejam da nossa igreja hoje no retiro, mas que essa realidade de assumir um púlpito, não estou falando de ser pastora ou não, mas de ocupar esse espaço de pregar, de estar à frente, de ser uma professora da escola bíblica, a gente sabe que existem algumas dificuldades em relação a isso. E qual seria, na verdade, um direcionamento para isso? Enfim, o que é que você pensa sobre isso? Eric e Alan responde. Primeiro Alan aí, depois... Alan foi perverso, colocou eu pelo primeiro. Olha, primeiro, a gente não pode mandar na casa dos outros, né? A gente só manda na nossa casa. Lá a gente impõe as regras, a gente bota a nossa cara. Sua pergunta, como é muito abrangente, a única resposta que eu entendo, pelo menos agora, plausível, Renato, é o seguinte: os seminários, e historicamente, para o bem ou para o mal, tudo o que acontece geralmente na igreja em relação à doutrina, às vezes até certos modismos, nascem nas academias, chegam nos púlpitos e depois mudam a cara da igreja. Se o próprio seminário, ou os seminários, eles jogassem naqueles que vão formar, porque a grande maioria, pastores, homens, e jogassem, porque quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem uma tese ali que é claríssima. A igreja é a cara do seu pastor. A igreja é a cara do seu pastor, inevitavelmente. É o pastor que impõe o ritmo, a doutrina, que coloca o estandarte, inclusive até em termos de pregação. Quando o pastor ele não é aquele que se debruça muito na escritura, você não vai encontrar um pastor de uma igreja pregando, por exemplo, expositivamente, como a maioria dos presbiterianos, porque essa é a cara da presbiteriana. Mudando a cabeça dos pastores, esses próprios pastores é que colocam esse tipo de estigma sobre as mulheres. Se a gente fosse levantar aqui e pensar agora, você falou em algumas excelentes pregadoras, mas a gente vai lembrar do reverendo Augusto Nicodemos, do Hernando Dias Lopes, do Frank Ferreira, do Mário. Eu estou falando de pregadores e expositores, teólogos. Você vai... O Ronaldo Lindório, o Mauro Mastein. Você vai seguindo uma lista e você vai perceber uma coisa que já ficou muito clara. Homens. E aí isso gera um conflito, porque infelizmente isso causa um problema seríssimo. E sabe qual é? Divisão na igreja. Porque quando várias mulheres que sentem que têm esse potencial, esse chamado de pregar, algumas, para não dizer a maioria, se eu não consigo aqui, eu faço fora. E você vê um fenômeno de aberturas de igrejas aleatórias. Uma mulher vai e abre uma igreja, ou então se utilizam das redes sociais, ganham uma legião de seguidores e depois do Instagram fundam igrejas, porque ela não conseguiu espaço na igreja local. Então, se isso fosse bem trabalhado com o próprio pastor da igreja, gerenciando muito bem os talentos da igreja, porque você tem louvor, gente que vai para o teatro, mas se você olha assim, as mulheres, ministério de pregação para descobrir talentos, dificilmente você tem. Então, a mulher às vezes é compelida, e claro que não é correto isso que eu estou falando,
Mas isso é muito comum hoje. Mulheres eu para finalizar e passar para Alain, tinha um casal que eu conhecia e a mulher, você percebia claramente, ele era pastor da igreja e geralmente as pessoas têm o hábito de chamar a mulher do pastor de missionária. Eu não sei, eu nunca vou entender isso. Nunca vou entender. Eu tenho um amigo que é pastor. Já ganhou o título por tabela. Chegou uma irmã na igreja, meses depois ele casou com a irmã. E quando eu fui ver o pastor fulano, ela já ganhou o título de missionária automaticamente com o casamento. E aí, quando você pega essa ideia do pastor que não consegue gerenciar os talentos, nesse caso específico que eu citei, a mulher se destacava mais. O pastor dava uma pequena oportunidade à esposa, a esposa pegava a Bíblia, no sentido metafórico, acabava com a igreja, porque a mulher era boa na pregação. E o marido, claro, foi se enciumando, e aí conversou com ela e tal, mas o que eu achei que ia acontecer, aconteceu o oposto. O esposo, muito gentil, disse: olha, era coisa da minha cabeça, me perdoe, eu acompanhei esse caso de perto. Eu queria pedir perdão porque eu senti ciúme de você. Ela disse: não tem problema, eu estou me divorciando e vou abrir meu próprio ministério. Misericórdia. Bem próximo da minha casa, inclusive. E é por isso que eu falo, se o pastor não souber e tiver essa mentalidade, que esse ministério, você até encontra mulheres pregando na internet, mulheres já conhecidas, mas dificilmente você vai enxergar uma exegeta, uma expositora bíblica de mão cheia, porque a mulher criou essa ideia, por culpa de nós pastores também, que a mulher pode até dar uma meditação, mas ser uma teóloga, pregar na igreja e ensinar, isso aí não. E é um problema. Alain? Acho que vocês conhecem Barbara Burst. Quem conhece Barbara Burst? Quem conhece? Pouca gente conhece das mulheres aí. Graças a Deus tive o privilégio de ter aula com ela. Graças a Deus tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente. É uma mulher que enxergou que o seu ministério de vida seria ser uma teóloga profunda e missionária. Ela se dedicou à exposição bíblica, ela se dedicou à exegese, ela não casou, ela se casou praticamente com o ministério e passou essa vida toda trabalhando com missionários e capacitando os missionários. Ela ainda é professora na Missão Juvep atualmente. Para mim é um dos maiores exemplos que eu conheço de mulheres que se envolveu com a palavra por completo, a tal ponto de nem ligar para a vida de casamento, essas coisas todas, né? É uma mulher fora do comum. Bom, como presbiteriano, atualmente, né? Eu estou há 5 anos trabalhando numa igreja presbiteriana e, consequentemente, estou congregando lá também. Eu sei que as igrejas presbiterianas são, vamos dizer assim, os últimos a mudar alguma coisa de que vem mudando na sociedade há um bom tempo, né? Como o Eric pontuou muito bem, essas mudanças elas acontecem sempre nas universidades, nas academias, nos seminários, e elas vêm reverberando até chegar no púlpito e até chegar nas igrejas. Para a maioria daqui, o tema mulher, liderança, homem, liderança, é uma coisa bem atual, porque é algo que está sendo bem tratado constantemente, né? A gente vê a questão do protagonismo sendo exaltado, sendo pontuado. Mas 50 anos atrás, 1970, 1980, o mundo era bem diferente. Os mais velhos aqui vão saber que era bem diferente e que, querendo ou não, tanto igreja, quanto sociedade, quanto educação, segue uma cultura. E eles meio que manejam essa cultura. Quando a cultura vai mudando, a igreja também vai influenciando essa cultura também. Até um tempo desse era pecado tocar bateria no culto. Era pecado. Era pecado entrar de boné no culto. Eu estou de boné aqui. Então, a gente vê aspectos assim do passado que ainda vão prevalecendo. De fato, a questão do envolvimento da mulher na pregação e no pastoreio das igrejas presbiterianas é algo que eles não permitem, porque eles enxergam que, à luz das Escrituras, elas não teriam, segundo a interpretação deles, né, não vou me colocar no meio,
elas não teriam, a função não estariam com elas. Não, salvo, vamos dizer assim, os missionários, o ensino, a escola bíblica, etc. Por exemplo, na nossa igreja a gente tem 4 missionárias. Então a igreja presbiteriana tem 4 missionárias. Uma delas se formou na Juvep, depois fez o seminário presbiteriano também e está lá no sertão hoje. Temos outra missionária também em outro país e temos outra missionária também local, servindo na igreja lá. Tem também as mulheres que lideram os pequenos grupos e também tem as mulheres que ensinam na escola bíblica lá. Mas, de fato, eu não vejo nenhuma mulher pregando na minha igreja, não. Infelizmente, por ter a raiz batista, né? Eu tenho uma raiz batista, eu sei que em alguns contextos não tem nenhum problema. E eu não vejo também nenhum problema em relação a isso, não. Porque eu sei que Deus criou ambos iguais. Deus criou das mesmas capacidades e faculdades mentais. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. A mulher pode ser muito bem uma teóloga, uma biblista incrível, assim como o homem também pode ser um teólogo ou um biblista incrível, né? O que eu percebo também, vamos pensar aí, talvez, seja essa dificuldade da mulher enxergar como ela pode servir melhor na igreja ou em que maneira ela pode servir melhor. Normalmente, uma igreja que tenha muitas pessoas envolvidas na pregação faz com que muitas mulheres não sintam vontade de buscar. Porque já tem muita gente estudando, já tem muita gente ensinando e tal. Pelo menos eu enxergo isso. Quando a igreja há deficiência, aí você vê muita gente se levantando. Quando o próprio pastor pode ter deficiência, talvez, a escola bíblica, aí a gente começa a ver muita gente buscando, né, alimento em algum lugar. Eu lembro que no meu passado eu ia para o YouTube porque eu não encontrava alimento sólido. Então eu ia para o YouTube. E lá no YouTube o que aparecia eu escutava, né? De Paul Washer, a Silas Malafaia, o cara ouvia. Então assim, como bem pontuado, toda mulher tem uma missão. O cristão em si tem uma missão. Certo? A missão dele é fazer discípulos. Se ele vai fazer discípulos aqui, se ele vai fazer discípulos no ministério infantil, se ele vai fazer discípulos no ministério de adolescentes, nos jovens, na escola bíblica, em casa, no seu lar, na sua rua, no seu trabalho, é você e Deus. Mas sua missão é fazer discípulos de Cristo. Logo, você tem que ser um estudante bíblico. Você tem que buscar a Bíblia. Segundo, de fato, se você tem um ministério, mulher, fala com teu pastor. Pastor, eu tenho vontade de ensinar. Pastor, eu tenho vontade de pregar. Quando eu pego na palavra, sobe um fogo aqui. Calma, jovem. Calma. Vamos estudar a Bíblia primeiro, né? Vamos conhecer mais. Porque aí, o pastor fica ciente de que você tem Deus tem algo com você. Deus tem um moído com você. Se é para ser missionária, se é para ensinar, se é para se envolver com a pregação, deixa isso bem claro. Na nossa igreja, embora não tenha essa oportunidade, o pastor Renan, ele deixa bem claro em todos os cultos. Se você tem um ministério, se Deus está chamando para algum lugar, fale com a gente. A gente quer ajudar seu ministério. E é por isso que lá a gente tem missionárias. E é por isso que investe. Paga seminário, envia tal. Porque a gente enxerga que Deus chama todos. Mas, como ele falou, a gente respeita a constituição da casa, né? No caso, o regimento presbiteriano, as diretrizes são respeitadas e por isso a gente entende que ainda não é um momento em que poderia ter essas mudanças na igreja lá. Amém. Glória a Deus. Pastor Evandi? Solange? Pronto, Solange, fala aí primeiro. Amém. Libera o canal, Magno. Agora. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. A minha pergunta que eu, no começo, estava vendo na minha mente, eu acredito que com a fala de vocês, a pergunta que foi feita já foi respondida. Mas aí eu queria enfatizar, encaminhou-se para essa guerra dos sexos. E nessa guerra dos sexos, como mulher, a gente sabe que essa fica meio desigual, por mais que a gente tente conduzir a igualdade. Eu gostei muito quando o pastor falou da mulher, Provérbios 31, e realmente
Como mulher, pastor, cada vez que eu leio essa parte da palavra, eu sinto que eu estou muito longe dela, porque é como se fosse a mulher, super mulher, mulher maravilha, não é? Do Simões de Índios. No entanto, tem um versículo que sempre me deixou assim, com um enigma nessa parte, que é a questão quando a mulher acorda logo de manhã, de madrugada, ainda é noite, versículo 15 diz isso, que ela se levanta, dá mantimento à sua casa e dá tarefa às suas servas. Pensando nesse contexto, na minha vida, como mulher, como esposa, como profissional que fui muito tempo e agora no retorno, essa vida profissional, a gente não tem serva, né? Até, graças a Deus, o Brasil aboliu a escravatura há muito tempo. Mas a gente, como mulher, e fica sobre as nossas costas a administração do lar, a tarefa é um pouco árdua, tá? Então, sim, nós temos tarefas triplas, de manhã, tarde e noite, para aquelas que trabalham fora, e as que trabalham em casa continuam sendo tripla, porque ela trabalha de manhã, tarde e noite. Se ela for buscar o que fazer, ela tem. Eu sempre não entendi como é que eu morava numa rua que as mulheres botavam as cadeiras nas calçadas para conversar. Entendi por que eu nunca fiz isso no meu tempo da ativa, né? Não conseguia. Hoje, até que às vezes eu vou para da minha mãe e faço isso. Mas a gente tem que, a gente luta com a desigualdade. Porque os homens foram educados a não fazer nada em casa. E aí a mulher tem que trabalhar de manhã, trabalhar de noite fora, pegar 2 ônibus, as que moram nas grandes metrópoles, pegam trem, metrô, bom, enfim, para chegar nos seus trabalhos. Na volta, elas chegam em casa de 8 horas, 9 horas, e ainda tem que preparar tudo para deixar pronto. Então, assim, para essa mulher, a tarefa é bem difícil, é bem desigual. E muitas vezes ela tem um companheiro que não ajuda nem com um café fervido no fogo. Né? Ele não frita nem um ovo. Tem homens que, inclusive, ainda hoje, século XXI, exigem que a mulher faça o seu prato. Tá? Como se ele fosse manco dos braços. Enfim, o que eu quero dizer é que para a gente, por mais que essa sociedade tente fazer o contrário, fica muito difícil. Porque foi inculcado no... E quando a gente encontra num lar que o homem ajuda, nós mulheres somos, menina, como é isso? Sabendo que, aí eu digo para as mulheres, que por mais que a gente evolua, por mais que a sociedade queira que a gente seja igual, a gente não é, porque é nosso compromisso. Porque às vezes é o contrário também. Muitas mulheres se prevalecem desse empoderamento feminino e os maridos, coitados, têm que dar a jornada quádrupla. Ele trabalha 2 expedientes para ser o mantenedor do lar, chega em casa... Muitas vezes, alguns trabalham também, óbvio, mas muitas vezes não trabalham. Ele ainda tem que trabalhar para dar conta dos meninos, do almoço, da janta, se ele quiser comer. Tá certo? Não é assim, eu não sei se alguém conhece, mas eu conheço famílias que regem por aí. Então, aí a gente corre, aí acabou, né? A gente não tem serva. Como é bom quando uma pessoa que trabalha fora tem alguém que ajude, alguém, às vezes da família ou de fora. Então, nessa luta, e aí levou-se o discurso para o ministério. Talvez um dos pontos que não apareçam tantas exegetas, né? Apologetas, pregadoras, discipuladoras, professoras da escola bíblica, por conta que o tempo da mulher tem sido resumido. Como ela vai estudar? Eu sempre passei por isso, porque desde que me converti, eu sempre ensinei em escola bíblica, e o meu tempo era muito resumido para estudar, o tanto que eu queria. Porque na época eu trabalhava 2 expedientes, tinha 3 meninos pequenos, e tinha que dar conta da casa, nem sempre eu tinha uma pessoa para ajudar. E eu sou de carne e osso, ficava cansada, tinha que dormir. Eu sempre pedi perdão a Deus por isso, né? Eu sei que Deus me fez assim. E eu tinha que descansar, porque dormir ninguém consegue fazer nada, né? E aí, cochila. Então, assim, fica desproporcional, porque muitas vezes os homens não chegam junto. E para os homens, sempre foi mais fácil. Claro que ele também, muitos seminaristas têm que trabalhar 2 expedientes, e eu digo porque meu marido era assim, trabalhava 2 expedientes, num trabalho árduo, que ele ficava os 2 expedientes em pé, tendo que vender muito para poder pagar o seminário dele, porque a igreja não pagava, não porque ele não quisesse, mas porque ele sempre quis ele mesmo pagar, cuidar da família também, e estudava não sei nem que hora, 2 da manhã, 3 da manhã, era complicado. Depois que a igreja, ele já foi ordenado pastor e melhorou e tudo tal, o que aconteceu? Mas ele só era pastor e trabalhava ainda, mas as coisas de casa eu tenho que fazer. Então, essa balança, ela fica meio... Por mais que os homens se esforcem, acredito. Por mais que a sociedade... Porque cada vez mais ela cobra da mulher. A minha palavra é assim.
Dá uma palavra para nós, mulheres, que temos essa jornada tripla de cuidar de menino, de cuidar de casa, de trabalhar fora. Muitas vezes, muitas delas são o pai e a mãe da casa. Se elas trabalharem, os filhos não comem, não têm onde dormir, porque tem que pagar aluguel, pagar a minha casa, a minha vida. Então, tá entendendo? Então, assim, como é que a gente vai se sentir vocacionada para o ministério se o nosso primeiro ministério é o nosso lar? Então, a gente já está sendo chamado, a gente já está exercendo o nosso ministério. Contanto que os nossos filhos não se percam no caminho. Então, eu acho que para mulheres a palavra é essa. Não tem que ficar frustrada, decepcionada, triste, depressão e ansiedade, porque não está pregando. Se você tem aí faça como você disse. Diga o seu pastor, sabendo que a sua luta vai ser dobrada, sabendo disso. E faça isso com excelência, né? Porque a palavra diz, ai daquele que botar a mão no arado e olhar para trás. Mas nós já estamos fazendo a nossa parte, né? Então, dá só uma palavra de fortalecimento para essa minha compreensão dentro do pouco que eu sei de Escritura. Eu queria muito bom. E eu queria somar com o que ela está falando, porque eu cresci numa casa sem pai, né? Para a minha vida todinha. Quem me educou foi minha mãe, com 5 filhos, tendo que trabalhar, tendo que sair do interior. Então, meu maior exemplo de paternidade e maternidade é uma mãe. E é uma mãe que ora, é uma mãe que vivia a palavra dentro de casa, que não sabia nem ler e escrever, mas estava ali, leia a Bíblia, Alain. Mano, leia a Bíblia, Alain. Vai orar, vai tal. Então, assim, para mim, esse foi o maior exemplo, é o que mais marca até hoje. Mas ela tocou num ponto que eu acho que é bastante importante, e eu queria ressaltar aqui para os homens, já que eu estou na pessoa de homem também, né? Eu sei que eu sou homem, eu não vou me arrepender disso, né? Eu não vou me arrepender disso. Mas eu queria tocar aqui o ponto que ela falou assim, olha, essa luta e esse peso é desigual. E é desigual porque os homens muitas vezes esquecem o seu papel como esposo dentro de casa. O papel como esposo não é apenas ser um provedor do lar, mas é tornar o lar um lugar para chamar de lar. Aleluia. O esposo tem que carregar todas as energias e tudo aquilo para que sua esposa se sinta bem e tranquila para poder fazer um almoço ou para poder cuidar do filho. O esposo tem que abraçar todas as guerras que vão surgir no lar para que venha manter a paz e para que a esposa possa pensar, não, agora que os meninos estão grandes, eu quero estudar. Beleza, eu vou fazer com que isso aconteça. Justamente por eu ter a masculinidade desconstruída, justamente por a gente ter uma geração de meninos, vamos pensar assim, uma geração de homens que é... Homens dorão. Assim. Homem chorão e tudo mais tal. A gente tem visto as mulheres cada vez mais procurando seu espaço porque também não está encontrando, vamos pensar assim, homens que seriam aqueles que vão de fato me dar segurança. John Piper fala assim, chegue em casa totalmente cansado, exausto, para dar o melhor no seu lar. Chegando em casa cansado e exausto, vá lavar a louça. John Piper, viu? Não dê espaço para sua mente pecar, meu irmão. Acorde cedo, ajude essa mulher a varrer a casa antes de ir para o trabalho. Não dê espaço no trabalho para você pecar também. Pegue a sua Bíblia, coloque ela na sua cabeça. Antes de você cair na sua cama e dormir, porque está muito cansado, bota o seu joelho no chão. É você o responsável. Deus vai cobrar de você. Não é da sua esposa, não. Está aqui. Deus vai chamar primeiro o homem da casa. Fulano de tal, venha cá. Passa aí o relatório. Depois ele chama a esposa e assim por diante. Eu usaria um princípio. Eu usaria um filtro de Colossenses. Tanto para homem quanto para a mulher. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz assim. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus. Versículo 23. E tudo que fizerem,
trabalhem em bom ânimo, como se fosse para o Senhor, Aleluia. e não para os homens. Temos aqui um filtro com duas perspectivas. Primeiro, tudo que fizerem, faça ou falarem, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, faça como se fosse o próprio Cristo. Primeira coisa. Segundo filtro, a outra perspectiva, tudo quanto fizerem, façam como para o Senhor e não para o homem. Em outras palavras, eu tenho que agir na minha casa como Cristo iria agir. Em outras palavras, eu tenho que trabalhar na minha casa como se o outro fosse o próprio Cristo. Amém. Você consegue olhar para sua esposa ou para o seu esposo e imaginar, não, eu vou trabalhar como se fosse para o meu próprio Deus, porque é Deus quem está vendo. Se ambos começam a ter essa mentalidade, a começar a colocar isso em prática, temos um lar diferente. Começamos a imaginar um lar mais saudável. Por quê? Porque ambos sabem que têm responsabilidades e atribuições, não importando o papel. Quando se tem a mentalidade de Cristo, você não cobra uma louça lavada. Quando se tem a mentalidade de Cristo, você fala, não, vai descansar que deixa que eu que vou lavar a sala. Eu que vou fazer isso, eu que vou passar o pano. Quando se tem a mentalidade de Cristo, porque você entende que está fazendo como sendo para o Senhor e como se em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse tem que ser o filtro diário. Amém. Irmã Solange. Irmã Solange. A senhora falou uma palavra aí. E eu vou tentar... Eu não vou ter como cumprir o seu pedido. A senhora pediu para dar uma palavra para as mulheres, só que a palavra é para os homens. Perceba. A reflexão que eu queria deixar, e Alain deu uma resposta brilhante, eu também vou direcionar para aqueles que usam cueca, que estão aqui, certo? Espero que Esteja usem. usando. Porque os ditos homens de saia são um problema. A senhora usou a questão, uma palavra, o verbo usar, ajudar. Eu não ajudo em casa. Eu não ajudo. E eu vou dizer por quê. Enquanto os homens tiverem a mentalidade que dentro da casa ajudar é a única coisa e expressão máxima do seu amor, ele está com um problema aí em relação à Escritura também. Porque quando você ajuda alguém, você faz um favor. E homem nenhum faz favor para sua esposa. A mentalidade, tem um filme muito bom chamado A Origem, que traz aquelas ideias bem platônicas sobre a importância de uma ideia quando é implantada na mente. Até o iníciozinho do filme diz, o que é mais poderoso que um vírus, que um fungo, que se espalha mais rápido do que uma doença desse tipo? É uma ideia. Quando a ideia está na mente, é muito difícil de tirar. Toda mãe diz isso para o filho. Esse menino, quando bota uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Só que a gente tem que tirar uma ideia. Pelo menos nós, homens. Dentro de casa, por mais difícil que seja, fazer e compartilhar essas tarefas de casa do dia a dia, ele não é uma ajuda. Porque você não está fazendo um favor para sua esposa. Lá em casa, a gente delineou tarefas. Daniele ensina meu filho. Ela ensina, ela faz o dever de casa. Chega a tarefinha de casa, ela pega. Isso é uma função dela. Quando alguém liga da escola, Davi está com um problema lá, para resolver pegar boletim e fazer tudo o que for da escola, e deixar na escola e pegar da escola, é comigo. Então eu vou todo dia, deixo ele na escola, todo dia eu vou. Semana retrasada ligaram para mim, olha, Davi está inquieto demais aqui na escola.
Saí do trabalho, fui lá, nem comuniquei a delegada. Não avisei. Fui na escola, falei com a coordenadora pedagógica, falei com a professora, peguei ele e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu comuniquei. Porque eu não queria dar essa preocupação a ela enquanto eu estava chegando na escola, porque eu já sei, está muito bem definido alguns papéis lá em casa, algumas tarefas. Então, eu não estou dando uma ajuda quando eu vou buscar ele na escola, porque é meu filho que eu tenho com ela. E ela não está fazendo um favor para mim quando ela ensina o filho, porque o filho é dela e meu. Ninguém está fazendo um favor para ninguém. A gente compartilha uma casa. Eu não lembro com quem eu estava falando isso aqui ontem. Uma coisa que me estressa é quando ela diz assim, ó, vai ver ali o teu carro como é que está. O teu carro, eu digo, o carro é meu e teu. Tu vai trabalhar no carro também. Não tem dinheiro meu e dinheiro teu. Os meus pais cultivaram esse hábito. Minha mãe empresta dinheiro ao meu pai empresta dinheiro à minha mãe. Eu cresci com isso. Eu e ela implantamos a cultura que o dinheiro é da casa, o dinheiro é dos dois. Tudo no casamento é compartilhado, embora que, do ponto de vista bíblico, neotestamentário, principalmente o apóstolo Paulo, ele deixa muito bem claro e definido os papéis do homem e da mulher dentro do lar. Os papéis de um para o outro. Exemplo para finalizar minha fala. O homem tem que amar. Eu entendi o seu lado em relação à questão dos trabalhos dentro de casa. Mas vamos também as mulheres desconstruir que o papel do homem é simplesmente fácil. Porque nós temos a missão de imitar alguém que é simplesmente perfeito. Isso é muito difícil. Isso é uma coisa que emocionalmente... Paulo diz, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. A responsabilidade do homem é de imitar alguém que foi perfeito. E que é perfeito. O homem tem que ser uma cópia de Jesus para a esposa. Isso é uma missão muito difícil. Mas é a nossa missão. E antes disso, o papel da mulher foi definido. E veja o tamanho do texto que Paulo, no verso 21, fala para a mulher... E o tamanho do texto que tem da responsabilidade para o homem. As metáforas, os elementos usados do livro de Levítico, importado para o livro da carta aos Efésios, a ideia que o sacerdote pegava a bacia de bronze, molhava as mãos antes de oficializar no templo, é usado a lavagem de água pela palavra. E quem tem que fazer isso com a esposa, Alan estava falando de responsabilidade, é do homem. Está lá na carta de Paulo aos Efésios. Aparece para apresentar a Deus, e aí vem o paralelo. Como Cristo vai apresentar a sua igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, a ideia paulina ali é que o homem vai prestar contas da santificação que ele prestou à sua esposa. E resgatando as palavras de Alain, a ideia paulina aí é totalmente escatológica. No final, no julgamento, uma das partes do julgamento é Deus. E aí, meu querido? A mulher, como é que está? É da mulher poder olhar para o marido e dizer, Deus, queria dizer uma coisa para o senhor. A propósito, queria abrir um parênteses aqui no julgamento. Eu queria interromper o julgamento e dizer, depois que eu conheci esse homem, eu fui mais abençoada. Depois que eu me casei com esse homem, eu fiquei mais parecido com Cristo. Isso que a mulher, que Deus quer ouvir do homem, da mulher, no julgamento, porque ele vai apresentar. E a palavra, o verbo apresentar do texto, é o verbo que aparece em Levítico, quando o sacerdote apresenta a oferta diante de Deus. Aí o homem chega a dizer, Deus, está aqui, ó, deu um trabalho danado. Mas está aqui, uma bênção. Fiz aí o melhor que eu pude, Deus. Está aqui, uma bênção essa mulher. Essa é a missão. Homem não faz favor para mulher, mulher não faz favor para homem. Homem não tem que ajudar em casa, tem que fazer as tarefas, porque o lar é comum para os dois. Amém. Eu até queria fazer um adendo, né? Um adendo antes da pergunta do pastor Evandi. Existem algumas expressões sociais agora nas falas que eu tenho até um certo tipo de ojeriza, né? Tipo essas expressões, lugar de fala, empoderamento.
e principalmente a expressão empoderamento, porque eu vejo que Cristo, que é o sumo exemplo, ele despoderou-se. Ele abriu mão da sua glória. E nós que não somos nada queremos empoderar-se. Então já traz um incrível problema da expressão demoníaca dessa palavra empoderamento sobre nossas vidas. O Filho de Deus se despoderou-se de sua glória. E nós, meros mortais, estamos aqui discutindo empoderamento. Como é que pode, né? Mas então, são sinais claros da geração cada vez mais narcisista, né? Exato. Individualista, né? Não tem para onde correr. Então, o fato de ter muita gente que não quer casar, o fato de ter muita gente que não quer se envolver em grupos, o fato de ter muita gente que começa a ter uma vida só, é a marca dessa ideia de que eu posso lutar pelos meus direitos de viver sozinho e não compartilhar. Então, a primeira marca do desempoderamento é o serviço. Cristo se esvazia para servir, para se derramar para a igreja. Então, o trabalho do cristão, Cristo vai diariamente nos convidar a desempoderar no serviço. Eu vou servir para minha esposa vai me servir, eu vou servir para meus filhos, eu vou servir para a igreja, eu vou servir na comunidade de discípulos que estão andando comigo, eu vou servir na sociedade, por aí vai. Muito bom. Alan, isso que você falou é perfeito e cabe demais. Essa palavra empoderamento é uma desgraça no sentido mais amplo da semântica possível aí da palavra. Sendo bem dialético, sempre que alguém se empodera, ele só se empodera porque ele precisa fazer com que o seu oposto diminua. Isso é óbvio. Essa ideia de empoderamento, ela surge com alguns problemas que eu não concordo, claro, e que é errado, que a gente já tratou ontem, falamos aqui também. Quando o homem desconfigurado não cumpre bem o seu papel, ele empurra inconscientemente, e a mulher, para o bem ou para o mal, consciente ou inconscientemente, ela tenta suprir aquilo que o marido deveria fazer e tenta assumir o papel que não é dela dentro da casa. E aí acontece a famosa inversão de valores. Porque a Bíblia estipula muito bem claro quais são os papéis. Quando os dois, ou um dos dois, não cumpre, ou não identificam bem o seu papel, você tem uma crise familiar. Você tem homem querendo assumir o papel da mulher e mulheres querendo assumir o papel dos homens. E quando não há fixa essa ideia bem clara na mente, você tem grandes e sérios problemas. Porque sempre que alguém se empodera, só se empodera porque diminui alguém ou uma classe. As mulheres buscam empoderamento também por causa disso. E a gente tem que entender o seguinte: sempre que surgir esse tipo de modismo, filosofia, que a gente chama de filosofia do cotidiano, a gente tem que recorrer ao evangelho, como diria C.S. Lewis, puro e simples, o cristianismo puro e simples. Tem um verso do apóstolo Paulo, que apenas um versículo que a gente poderia debater aqui, acaba com toda essa ideia de empoderamento. Cada um considere o seu próximo como superior. Glória a Deus. Vamos para a última pergunta. A gente já está na reta final do nosso painel. Mas eu queria a última pergunta, pastor Evandir, pode fazer. Queridos, bom dia. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero dizer aos irmãos que eu sei assar um ovinho. Eu sei cozinhar um ovinho. A defesa. Eu encho as garrafas de água, né? Tem coisa que mulher fica revoltada. Você tem um pouquinho de água, aí você toma só um pouquinho, deixa um dedinho para não encher a garrafa. Todo homem faz isso. Eu quero dizer aos irmãos assim que quando eu só me casei com Solange, graças a Deus por isso. Eu conheço Solange, a minha experiência de casado é com ela. Eu comecei a admirar Solange como um ser humano, como mulher. E quando eu conheci a palavra de Deus, eu pude ver assim o ser humano extraordinário que Deus fez
que é a mulher. Eu passei a admirar a criação divina, porque eu nasci num lar machista, meu pai era machista, minha mãe era machista. Eu fui criado num lar em que a gente não fazia absolutamente nada porque minha mãe não deixava. Então, a gente acordava, quando a gente se levantava, a mamãe arrumava o quarto todo. Quando a gente chegava, fazia higiene e chegava para tomar café, a mesa era impecável. Quando a gente terminava, que voltava, estava tudo limpo, tudo perfeito. A gente não fazia nada, a não ser estudar para a escola. E aqui e ali, a nossa tarefa era dar um banho no cachorro, lavar o carro do papai. E algumas vezes ali ajudar a mamãe a encerar a casa. Naquele tempo se usava enceradeira, essas. Então eu nasci no lar machista. Quando eu conheci Solange e conhecia Cristo, eu podia admirar esse ser humano. Alô, som. Oi. E aí, está distante? É porque está distante? Não, né? Então, eu louvo a Deus por isso e depois de muita resistência assim, minha, porque é cultura, e a minha pergunta, pastor Eric Então, a minha pergunta é justamente em cima disso aí. Tanto para Alain como Alain, eu conheço Alain há muitos anos. Ele sabe que a mãe dele, não é? Tia Lu, como ela é conhecida. É a distância mesmo. Então, tia Lu é uma mulher admirável, ele sabe disso. Os filhos que ela criou, e todos bem criados, todos eles inteligentes, estudiosos, filhos educados, de uma maneira que eu passei a admirar e olhar para uma mulher que o esposo, né, os meninos perderam ele muito cedo. E eu passei a admirar essa mulher e a mulher criada por Deus. E eu tive muita luta mesmo cultural dentro de mim para essas mudanças, né? Meu pai fazia tudo dentro de casa, pagava para fazer tudo. Até hoje, às vezes, Solange diz, vai fazer isso, meu filho. Mas eu aprendi do meu pai que eu tenho que trabalhar muito, né, ter condições financeiras, inclusive, para poder pagar isso. Porque papai nunca... até subir escada eu não gosto, eu olho assim. Trocar uma lâmpada, ainda troco, uma torneirinha no lugar baixo. Faço mais pintar a casa, não sei o que lá. Não faço porque meu pai sempre pagou e eu aprendi. Meus 3 irmãos são assim, meus outros 2, né? Então, a minha pergunta dentro de tudo isso, hoje eu sei, depois dos meninos crescerem, nós tomamos outra atitude que foi tomar conta da nossa vida, voltar a estudar, fazer cursos, enfim. E eu aprendi a cozinhar. Hoje eu sei cozinhar e descobri que eu gosto de cozinhar. Isso não diminui, nem me deixa suave. Masterchef. Não me deixa suave, não. Pelo contrário, eu fico, não empoderado também, mas eu fico feliz quando eu faço aquilo que minha mãe faz. Ela sabe disso, eu preparo, boto... como é o nome daquilo, Lúcia? Os paninhos da mesa, eu boto o prato, o talher, do jeito que minha mãe... Eu faço a comida, o feijãozinho verde e tal. Quando ela vai sentar, eu fico feliz com aquilo. Ela diz... não ficou tão bom assim, né? Tá faltando sal. Mas eu fico feliz, eu quero dizer para todos os machos que eu fico feliz por ter conseguido vencer isso. A minha pergunta é, pastor Eric e Alain, que é uma bênção de Deus, todos dois, eu admiro a vida de vocês, admiro a vida de vocês, Pastor, me viu amo crescer vocês. praticamente, né? Hein? Você me viu crescer. Eu vi você crescer. Você chegou adolescente no meio do povo do estado, né? Me assusta hoje você estar como presbiteriano, mas... Me assusta. Eu sempre falo que eu estou trabalhando, né? É a primeira coisa que eu falo, porque para que entendam, né? A minha pergunta é, qual é a radiografia, pastor? Você como estudioso, eu sei que você é Alain também, são 2 pessoas estudiosas da palavra e do comportamento humano, e também de onde vai parar. Qual é, na visão de vocês,
a radiografia hoje da igreja, toda essa perspectiva, porque o homem já vem mudando há muitos anos. Não é? Há muitos anos. Desde o momento em que as mulheres começam a defender o seu voto na Europa, e porque elas eram abusadas dentro das indústrias, quando começaram a trabalhar fora, os homens estupravam as mulheres trabalhando dentro das indústrias. A gente sabe disso. E aquelas mulheres foram corajosas demais em defender para chegar onde está hoje. Hoje a gente tem visto que o número de mulheres, as jovens, elas querem ter seu apartamento, seu trabalho, seu dinheiro, tudinho. Por que a mulher quer ter isso? Que é um outro lado de vários resultados dessa descaracterização do homem por causa do pecado, que ele é degenerativo. Ele vai estragar o homem daqui para frente. A ideia de Satanás é essa, né? Permitida por Deus, claro. Mas a gente vê hoje uma mulher, por que ela faz isso? Porque esse homem que está em crise hoje, se ele pisar na bola, ela não quer ser humilhada porque vai passar necessidade recebendo uma pensão de R$200 ou de 250, depender do juiz da vara de família para tentar dar uma pensão melhor. Ela não quer isso mais. Então ela tem seu apartamento, seu dinheiro, tem tudo para dizer: pega o beco, eu não preciso de você. Essa perspectiva, a igreja ela é esse filtro da sociedade. Como é que vocês dois veem isso? Tá bom? Essa é a pergunta. A segunda não é pergunta. É apenas a questão da pregação da mulher. Porque lá atrás, quando a Convenção Batista Paraibana, dentro daquela movimentação da mulher pregadora, ou não, que é que a Bíblia diz, tal, então eu fui um dos escolhidos na convenção, na ordem dos pastores, para formar uma equipe que daria um parecer à convenção se era possível ou não uma mulher, biblicamente, ser ordenada pastora. A ordenação de pastora, estudar, pregar e tudo mais, né? E a Convenção Batista Paraibana, ela voltou, acho que em 2004, se não falha a memória, que nós somos a primeira convenção batista no Brasil a aprovar a ordenação ao ministério pastoral, ao ministério da pregação da palavra à mulher. Por quê? Nós fomos tirados desse grupo foi estudar muito, né, sobre o Brasil, sobre o comportamento histórico, tudo dos Estados Unidos. E um dos livros que eu li, eu descobri que quando eu nasci nos Estados Unidos, em 1962, foi ordenada a primeira mulher a ser pastora, a ordenação do ministério pastoral. Repara como nós estamos atrasados, né? E eu vi isso. E qual foi o parecer? Qual foi o parecer? Foi que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não é? E que Paulo, quando ele disse que a mulher fique calada, não é porque ele queria humilhar a mulher, nem ele era machista. Paulo nunca foi machista. Pelo contrário, para que não houvesse problema dentro das sinagogas, que a mulher, o espaço que ela tinha para pregar era a sinagoga. Mas quando a gente vê a terminologia do grego para mulheres, posso citar aqui Priscila, não é? E tantas outras mulheres, principalmente no Novo Testamento, a visão de Paulo é de que o dom da pregação da palavra, Deus não escolhe, ele pode dar quem ele quer. Então o parecer foi esse, não é? Que o dom, ele não é masculino ou feminino, Deus dá quem ele quer. E quando a gente vê todas as terminologias do grego para mulheres como Priscila era pregadora da palavra. Pregadora mesmo, não é? Então foi esse parecer que a gente trouxe, que foi aprovado por unanimidade, né, naquela época, e deu um parecer para a Convenção Batista Brasileira como a primeira convenção batista no Brasil a aprovar e ordenar a mulher ao ministério da pregação da palavra. Então é justamente isso, a questão do dom, o dom espiritual. Deus pode dar, como a gente vê várias mulheres pregando e ganhando almas para Cristo. Eu já vi esposa de pastor, foi o pastor Eric que falou aí, nós conhecemos uma família que a esposa, a mulher, quando ela sobe para pregar, eu passo 40 dias ouvindo aquela mulher pregar e não escuto o marido dela, que é pastor. Não suporto, eu fico inquieto quando ele começa a pregar, porque eu não sei nem o que é que ele está falando ali na frente. Mas ela consegue fazer exegeticamente, né, expositivamente a pregação da palavra. E eu procuro trazer essa característica para a igreja. Tá? Então, o dom, Deus dá que Ele quer. Nós, homens, e os judeus, eles seguraram, porque não queriam de jeito nenhum que a mulher pregasse.
E a gente vê uma mulher pregando hoje, eu vejo dentro da minha casa a minha esposa pregando. Eu fui a única mulher que eu vi pregando acerca de Marta, que a igreja lembra muito bem, que eu nunca vi ninguém pregar em Marta como minha esposa pregou. A igreja ficou de pé e aplaudindo, porque a turma só desce o aço em Marta. E Solange trouxe uma exegese extraordinária, que a igreja ficou de pé e aplaudiu a pregação dela. Eu vejo a minha filha, que Deus deu o dom a ela da pregação da palavra, como deu a minha esposa. E deu a muitas mulheres aqui a pregação da palavra. Mas a gente, os homens machistas, ficam segurando isso. Deus, ele, aquilo que Pedro disse, eu vejo que o meu Deus não faz acepção de pessoas. Como é que ele agora vai dar um dom ao homem e não vai dar à mulher? Ele dá todos os outros dons à mulher e o dom da pregação ele não dá. Quando Cristo, os ministérios foi que sustentaram. Não é? Maria Madalena foi que sustentou o ministério financeiramente. Não é? A mulher de Zebedeu, Maria, foi quem sustentou financeiramente o ministério de Jesus Cristo. Foi quem pagou para muitos homens ficar no final de semana lá em Jerusalém, no dia da crucificação do Senhor. Não é? Agora, por causa do machismo, que prevalece até hoje, e que a nossa igreja tem essa característica dentro dos homens ainda, e tem nas mulheres, e a gente precisa lutar contra isso, que o homem não vai ficar suave. Pelo contrário, não é? Ele vai fazer essa palavra maravilhosa que Érico disse. Não tem que se ajudar, pô. A gente tem que saber que a responsabilidade é dos dois. Ok? É isso. Amém. Nós vamos agora para o comentário dos dois, depois a pergunta do Manu, e a gente encerra com a consideração final dos nossos. Tem alguma consideração a essa fala do pastor, vocês? O pastor fez a primeira pergunta, né, antes da colocação dele, sobre a questão que a gente pensa da igreja em relação a isso. Eu escrevi um artigo uma vez, um texto para um blog. Já está muito. Eu tenho um blog internacionalmente desconhecido, mas está por aí. Ninguém conhece, mas está aí na internet. Eu escrevo lá e boto lá uns textos lá. Já faz uns 10 anos que eu não escrevo nada, mas tem muito texto lá. Eu escrevi um texto chamado A Igreja e o Drama de Betesda. Por que eu coloquei esse título? Eu lembrei quando o pastor estava falando sobre qual era a postura da igreja em relação a isso. A mulher na igreja e tal. Você lembra o capítulo 5 de João? Quando João narra aquele episódio do tanque de Betesda, né? E uma vez por ano o anjo vinha, agitava as águas, aquele que mergulhava primeiro era curado, e tem um homem que está lá há 38 anos, paralítico, e ele nunca consegue chegar quando as águas são agitadas, porque sempre tem alguém na frente dele. E ninguém também o ajuda a chegar lá. E quando Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, ele não externa o maior sonho que ele tem. Ele diz, eu não tenho ninguém por mim que me ajude. E o que é mais brutal, fazer desse paralelo com a igreja contemporânea, em relação ao tratamento com a mulher dentro da igreja, é que a mulher também vive esse drama de Betesda, sabe, em certo sentido. A palavra Betesda é uma composição de duas palavras. Casa, pode ser casa da misericórdia ou casa do amor. Betesda significa isso. A casa da misericórdia, a casa do amor. O que o paralítico está dizendo a Jesus é, Jesus, na casa da misericórdia, na casa do amor tem tudo, menos misericórdia e amor. Esse é o contrassenso da igreja contemporânea. Porque a seta indicadora que a igreja está no caminho certo, a marca dela é o amor. Porque se você lembra de João capítulo 13, João vai dizer que Cristo, ele nos amou e amou até o fim. E fim em João é cruz. E o que motiva Cristo, como o Indros falou, o kenosis, a se esvaziar, a sair da sua glória, é o amor pelos homens perdidos. E homem é índice genérico, claro, homem e mulher. É o amor. Essa é a expressão. Você tem 1 Coríntios 13. Vai passar tudo, menos o amor. O amor tem que permanecer. Você pega Mateus capítulo 24.
o amor de quase todos se esfriará. O amor está lá como elemento que não pode se acabar. Se a mulher dentro da igreja, em relação ao seu ministério, em relação ao seu cristianismo, ao seu serviço, aos seus dons, não se sentir amada e acolhida pela liderança como alguém que pode servir tão quanto o homem, ela está vivendo o drama de Betesda. E muitos pastores, líderes, a própria igreja, de forma bem preconceituosa, não conseguem enxergar a mulher desse jeito. E aí às vezes fica, a mulher tem que pregar, a mulher tem que ensinar, ela vai dizer, como se ninguém me ajuda? Entendem? Esse é o drama de Betesda que a mulher às vezes vive, de saber que às vezes tem o dom, como o pastor Evandir bem falou. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, Paulo vai dizer, quando Cristo morreu, subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons à igreja. Não tem homem lá só, não tem mulher só. Ele concedeu dons à igreja. É um pacote. É homem, mulher, criança. Não interessa o sexo, a idade. Deus chamou Jeremias com 16, 17 anos. Então a gente tem que mostrar para as mulheres que verdadeiramente a igreja é a casa do amor, a casa da misericórdia. Olhar para ela como de fato pessoas que têm dons de verdade. E às vezes, como o pastor falou, tem mulher que dá de lavada em cima de muito pregador, mas não tem oportunidade. E às vezes diz, o que é que vão pensar de mim, eu, o pastor da igreja, se chega uma mulher aqui ensinando e pregando, e a mulher tem mais estudo, a igreja tem uma simpatia maior. Porque isso acontece muito em relação a isso. Quando o ciúme, a inveja, esse tipo de elemento começa a dominar ministérios e a igreja, desfigurou. Vai ser qualquer coisa, menos casa do amor e casa da misericórdia. Pegando um gancho aqui de Eric, eu acho que vamos pensar que a igreja ela vai ter sempre muitos conflitos. Nunca vamos parar de ter conflitos, porque constantemente estamos sendo convidados a abrir nosso coração diante do Evangelho. Estamos sendo convidados todos os dias a ter que olhar para dentro das nossas mazelas e ter que confessar diante de Deus, ter que viver em constante arrependimento. A marca da igreja que cresce em Cristo não é uma igreja que está envolvida com todos os temas, uma igreja que está cheia. Não, a marca de uma igreja que está sempre crescendo em Cristo é uma igreja que está sempre em arrependimento. E estar em arrependimento, gente, não é algo fácil, não. Imagina só chegar aqui de manhã, o Espírito Santo olhar para mim e falar assim, você é um pornógrafo. Você é um avarento. Você peca contra sua esposa sempre. Você se ira com facilidade. Imagina aí. Mas é isso que Cristo tem que fazer. Todos os dias tem que abrir esse coração velho, rasgado, apontar o que tem que mudar, e você tem que começar a mudar essa mentalidade para mudar, para pensar, para mudar esse coração. Dá-me, ó Deus, um novo coração. A oração de Paulo, a oração de Davi. Mas preste atenção, não é só isso não. O que a gente está pontuando aqui é para uma nova cultura que está em formação, e essa informação não é a passos largos, é tijolo por tijolo, raiz por raiz. Como assim? O que é uma cultura? Cultura vai ser justamente a expressão de um povo dos seus valores. E essa expressão é manifesta no cotidiano, nos hábitos. Então a cultura é cultivada, ela é iniciada, ela tem um cultivo que vem antes. Logo, dentro de casa, tem que se começar a pensar uma cultura de Cristo na casa. Essa cultura vai ser cultivada durante um bom tempo,
vai ser manifestada nos hábitos durante um bom tempo, a ponto de que os filhos vão ver isso tão forte que vai reverberar. É o caso que o pastor Evandir citou, minha mãe. E é o caso que ele citou da família dele, que ele falou que era machista. Qual era a cultura da família dele? Isso. O que se manifestava? O que ficou na cabeça dele? Isso. Então, é como eu falei, não é só um ato, não é só o agora. É a cultura que você vai criar dentro desse relacionamento. Você, sua esposa e seus filhos. Logo, dentro da igreja também. A igreja não vai abrir mão de falar de todos os temas. E nem vai deixar também de ser atacada pelos seus temas. É natural, gente. De tempos em tempos vamos ter que falar sobre todos os temas que você imagina. Sobre síndrome de burnout, que está em alta. Pornografia. Já tem uma pesquisa aí que 98% dos cristãos acessam pornografia. O dano que a pornografia causa na mente de um adolescente é 10 vezes pior do que se ele usasse crack. Acaba com a vida. A pornografia vai acabar com a questão da masculinidade do homem, porque ele não vai conseguir ter um relacionamento bem saudável na cama depois de casar, não é? Ele vai ter problemas sérios de confiança, ele vai recorrer sempre lá. A resposta à pornografia é querer alimentar um desejo superficial e mesquinho. Logo, vai afetar em todas as outras áreas. Gente, uma série de coisas. E ainda não é um tema que a igreja quis abraçar, mas que está estragando e acabando com tudo nos celulares e nos computadores. Temos que tratar disso também. A mesma coisa, a relação com a mulher. Tem muita coisa que é cultural, como a gente fala. Salário desigual não tem lógica mesmo. Tem que ser trabalhado sobre isso também. Há exemplo de Martin Luther King, que lutou contra o racismo. Há exemplo de John Piper, que foi preso por uma manifestação contra o aborto em Washington. Ele foi para a manifestação, e numa manifestação contra o maior hospital de aborto que tinha lá nos Estados Unidos, lá em Washington, e ele foi preso e passou 2 noites na prisão, porque foi contra o aborto. A igreja tem que se manifestar contra as iniquidades, contra aquilo que tá marcando. Isso aí tem que ser fato. Mas você não deve trabalhar só o superficial. Achar que você mudar uma coisinha aqui e não mudar aqui no coração, vai mudar. Porque o problema, como a gente falou, está justamente nas raízes do meu coração. Meu irmão, misericórdia, mas se o seu coração começar a governar a sua vida, é uma desgraceira sem fim. Você vai achar natural até as coisas mais obscenas que você imagina. Você vai achar natural. Seu coração é muito pior do que Hitler. Seu coração é muito pior do que qualquer outra coisa que você imagina. Por isso é que Cristo vem dar um novo coração. Mas ele não dá de uma hora para outra. Ele não chega assim, tira assim, tirou agora e vou colocar um novo coração. Não. Ele primeiro convida você a reconhecer tudo que tem que ser mudado diariamente. Todos os dias, carregue a sua cruz e siga-me. Hoje, o que você tem que mudar hoje? E o quanto eu tenho que abraçar Cristo no meu coração. Cristo habita nos nossos corações. Ele vai ter que remoer todos os dias. Então você tem que fazer o que é básico. Orar, ler a Bíblia e meditar na palavra. Aleluia. Todos os dias, até o último dia. Glória a Deus. Nós vamos agora para a indagação final de Gabi. E na resposta de vocês já fazem a consideração final, para que a gente encerre o nosso painel. É de Manu. Né? E na resposta de vocês, a gente vai fazer a consideração final, encerrando o nosso painel sobre vida cristã. Bom dia, eu vou falar bem rapidinho. Né? Eu ainda estava naquela discussão, né, para não perder o time, mas só do que eu entendo é de que eu acredito que Deus não nos fez para guerrear. Né? O mundo compele a gente para isso, historicamente isso conduz, isso chega nas igrejas, mas Deus nos fez como auxiliares. Deus nos fez para estar ao lado, isso é muito importante.
Eu acredito que Deus não nos fez homens e mulheres diferentes apenas por fora. O Senhor nos fez essencialmente diferentes por dentro. Nós somos seres constituídos de maneiras diferentes e isso é perfeito porque o nosso Deus é perfeito. Então, quando a gente entende que nós não somos desiguais e isso habita no nosso coração de forma que transborda, semeia, tanto em homens e mulheres como seres humanos que Deus criou, isso faz toda a diferença na construção da nossa família, naquilo que a gente semeia dentro do nosso casamento, naquilo que a gente semeia na vida dos nossos filhos, que consequentemente também vai florescer. E isso vai chegar na sociedade, também chega na igreja, porque é a forma que a gente começa a entender. Então, quando a gente é compelido a nutrir, a alimentar dentro do nosso coração, que nós somos desiguais, que nós somos inferiores, que nós somos tal e tal e tal, isso vai crescendo de maneira tal que, às vezes, chega nessa situação, numa palavra que o pastor Eric falou, que eu gostei muito, numa briga, numa guerra dos sexos e numa guerra pelo protagonismo de quem aparece ou não. Deus nos fez essencialmente diferentes e isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Como o Senhor constrói esse processo. E quando a gente entende como mulheres e homens, as funções que Deus atribui para cada um, sabendo que cada um faz aquilo que Deus determinou como vontade dele para a nossa vida, isso faz toda a diferença dentro das famílias, que são os pequenos núcleos, até chegar nos maiores núcleos, irmãos, consequentemente na igreja. Quando a gente alimenta o que Deus quer para nós enquanto seres, e aí, Alan, perfeito o texto que você trouxe, de que tudo que nós façamos seja para como se fosse para Deus, para glorificar o nome do Senhor. Então, o Senhor nos traz completude de vida, nos traz um sentimento tal de que nós estamos aqui, seja na nossa família, seja estudando, seja trabalhando no mercado de trabalho, seja qual for o lugar que o Senhor colocar, a gente como mulher, a gente enquanto homem, que a gente faça para a glória de Deus. Que a gente não traga para as nossas casas uma competição de quem está mais cansado, de quem trabalha mais, de quem tem papel mais fácil ou mais difícil. Porque isso só vai trazer um pouco mais de contenda, de dificuldade nessa relação. E a gente não semeia aquilo que deve ser semeado. Então, é muito importante que a gente entenda o que Deus tem para nós, enquanto seres humanos, homens e mulheres, nessa constituição perfeita de família que Deus criou. E aí, sim, a gente transforma a vida dos nossos filhos e transforma a vida da sociedade. Eu acredito muito nisso. Eu sei que o gancho caminhou aí no final, mas eu queria muito trazer essa palavra, de que a gente não... principalmente as jovens meninas, que a gente não cresça com esse sentimento de menores salários, alimentando o nosso coração disso, de mercado de trabalho, de tarefas árduas, de peso maior, e de que para eles é fácil, para a gente é difícil. Quando a gente, ou vice-versa, quando a gente entende, cara, o que Deus tem para nós, seja no serviço, quando a gente incendeia o nosso coração disso, a gente tem uma sensação de paz que mundo nenhum traz, que trabalho nenhum traz, que púlpito nenhum traz. Porque a gente sabe que é a paz que o Senhor coloca no nosso coração, dentro daquilo que Ele quer que a gente faça. Aleluia, amém. As considerações finais de Alan e Eric. Bom, para mim foi um privilégio muito grande estar aqui com vocês, né? Estive aqui no domingo de manhã com os jovens. A gente falou sobre nosso coração e o futuro, né? O coração diante da palavra. E estar aqui também hoje foi muito bom também. É sempre a oportunidade de crescimento, sempre a oportunidade de a gente poder ver que o Espírito Santo está trabalhando quase que as mesmas coisas, né? A gente sai de um canto, de uma denominação ou de um seminário e vê que o Espírito Santo está mastigando a mesma coisa em vários lugares. Eu queria deixar um alerta, talvez, quanto à questão daquilo que você se alimenta diariamente. E aí minha palavra final vai para aquilo que você vai se alimentar todos os dias, não apenas pontualmente como agora aqui no acampamento, que você teve 2 turnos de palavra, né, sendo confrontado, sendo abençoado, mas justamente amanhã, quando você voltar para a sua rotina, em que você vai continuar se alimentando. Um dos lugares onde você vai mais consumir tempo são as redes sociais, né? Cada um aqui tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook, Twitter, né? LinkedIn e tudo mais tal. E, querendo ou não, você vai passar um bom tempo nessas redes sociais, talvez 3, 4 horas por dia. E agora tem um metaverso agora. Tem um metaverso. Para quem trabalha, né, como eu trabalho com redes sociais, então eu passo quase que 26 horas por dia. Então a gente fica muito tempo online, muito tempo ali. E aí tem um problema grave, né? É porque, querendo ou não, eu estou me alimentando daquilo
E quando você soma essa carga de hora, que o tanto tempo que eu passo online durante um bom tempo, talvez esteja gastando e perdendo tempo. E até mesmo sendo condicionado a não exercitar o pensamento, a não exercitar a forma de pensar. Então, revisa quem é que você está seguindo, quais os perfis que você pode se alimentar melhor. Tem muitos perfis aí, de pastores, de mulheres, de líderes, de educacional, de cristãos, que tem muito alimento bom, sabe? O perfil de Ronaldo Lidório, ele está investindo, todo dia tem postagem com devocional, com vídeos, com alertas, tal. São pequenas mensagens que vai alimentar você, que vai lhe ajudar no dia a dia, no trabalho, ou quando você está ali preocupado. Agora você segue fulana que posta roupa de biquíni. Fulano que fica só mostrando o carro e que ganhou na loteria, ou que vai ganhar, né? Uma vida falsa, os fake news. Você posta só, segue só gente que fala de política, porque Bolsonaro, porque não sei o quê, porque Lula, não edifica. Aí depois chega no domingo cansado e fala que Deus não falou com ele no culto. Não é porque Deus não falou comigo, o culto foi demorado, volta para casa, vai para o celular de novo e passa mais uma semana, depois mais uma semana. Daqui a um ano você está aqui no mesmo acampamento, com o mesmo problema e não cresceu nada. Acorda, né? Vamos pensar o que está consumindo. É você quem manda no seu celular ou ele que manda em você? Quem é que manda no seu dia a dia? É as redes sociais? Ou é você que controla? Onde está o seu tesouro? Nas redes sociais ou em Cristo? Bom, revisa suas redes sociais, meu irmão. Para de seguir esse monte de gente que não vai te alimentar em nada. Já que você vai acessar e tem que acessar, procura perfis de edificação, gente que vai te ajudar, gente que é exemplo de Cristo, pessoas que vão te influenciar. Porque senão, você vai ouvir aqui como lá em Tiago fala, você vai ouvir, vai sair pelo outro ouvido e vai esquecer amanhã. Ou pior, como Mateus capítulo 7 fala, você vai construir sua casa sobre a areia. Aqui agora, nesse momento, você está, eita, Deus está falando comigo, massa, mas amanhã não lembra de nada. Acorda aí. Amém. Pastor Eric. Por fim, primeiro eu tenho que agradecer, né? Gratidão. Gratidão pelo convite, por estar aqui com vocês. Não foi o que a gente tinha planejado, né? Essa questão do decreto e meu trabalho viabilizou estar mais com os irmãos. Mas eu ainda tive momentos assim, conversei com o Renato, né? Teve um momento ali, 1h30, encontrei alguém que conversa tão quanto eu. A gente conversou 1h30, não vi quem fala mais que o outro. Foi muito legal. Eu me sinto amado pelos irmãos. Eu disse isso à minha esposa. Eu gosto de estar com os irmãos dessa igreja. Então eu queria agradecer a todos os pastores, pastor Evandir, pastor Messias, pastor Jailton, pelo convite, pelo respeito, pelo carinho, pelo amor, pela comunhão. Eu vou sair do retiro muito diferente de quando eu comecei a vir para cá. Então eu só tenho que expressar minha gratidão a Deus. Como reflexão final, pegando aí o gancho de Alan, adorei compartilhar esse momento com Alan. Ele tem a capacidade de me dar as deixas para poder falar. Espetacular. E a gente ouve e tem um tema que praticamente sumiu dos púlpitos das igrejas no Brasil, que é o céu. Dificilmente eu ouço uma pregação sobre o céu. E a reflexão final que eu poderia deixar para os irmãos, no capítulo 4 da carta aos Efésios, Paulo diz: cada um ande de forma digna da vossa vocação. E vocação no capítulo 4 ali não é dom, vocação ali é salvação. Paulo está ordenando que a nossa vida deve ser andar de forma digna, e essa palavra digna aí no grego é a ideia da balança. A minha vida não pode ser um contrapeso diferente em relação àquilo que Deus espera de mim, eu como cidadão do céu. E que a gente pense mais no céu, porque isso vai nos motivar a sermos maridos diferentes,
esposas diferentes, a nossa ética, o nosso comportamento. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso que é espetacular sobre isso. Se esperarmos em Cristo somente nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que a nossa esperança, que o nosso anelo, que o nosso entendimento, nossa cabeça, se volte mais para a eternidade. E isso vai, com certeza, trazer a responsabilidade de como a gente tem que viver e se comportar aqui nessa terra. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. E assim a gente encerra o nosso painel sobre vida cristã. Gostaria de chamar o pastor Messias. Ele vai estar finalizando todo o processo litúrgico do nosso acampamento e passando as informações finais. Agradeço cada um dos palestrantes, a viabilidade de poder compartilhar dentro da agenda de vocês esse momento junto conosco, como todos os outros que passaram nas nossas conferências, né? Que Deus possa abençoar e abençoar a vida de cada um. Obrigado também por vocês, pela paciência e o coração disponível para aprender de Deus, participando durante todos esses dias, os 3 dias de conferências dentro do nosso AME 2022. Deus abençoe vocês, meus queridos. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Nós louvamos a Deus por chegarmos até aqui. E como diz a sua própria palavra, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós louvamos ao Senhor. Antes de proceder com todos os nossos agradecimentos, nós queremos em especial apresentar e agradecer a Deus, aos irmãos, uma equipe que tem trabalhado nos bastidores desse evento, mas que é uma equipe de suma importância para todo o andamento deste evento. E estarei fazendo dessa forma, apresentando-os primeiro, porque eles estarão retornando aos seus postos para dar continuidade aos trabalhos. Amém? Quero convidar aqui a equipe da cozinha a vir até aqui à frente. Ficamos todos de pé, irmãos, por favor, de pé. Vem até aqui. Irmão Fernando, você está sendo convidado aqui pela coordenação da cantina também, que são 2 equipes que estão a todo tempo trabalhando em relação à alimentação física do evento. Amém? Irmão Fernando, juntamente com a irmã Josélia, trabalharam à frente da cantina. E eu não tenho, tá certo, outras palavras a não ser gratidão a Deus pela vida de todos que aqui se encontram. Mas eu quero facultar esta palavra ao coordenador da cozinha, irmão Mauro, para assim poder expressar suas palavras a toda a equipe. Graça e paz a todos. É uma satisfação sem medida de tamanho estar diante de um evento como o nosso AME. São 9 anos, mais um ano que a gente não teve o nosso evento. E assim, hoje a gente está com uma renovação em nossa cozinha, dando força novamente e fazendo com que o projeto permaneça de pé e ande. E o Senhor tem nos agraciado e abençoado. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada acampante que esteve presente conosco, com as nossas vidas, no geral. Deus tem derramado bênçãos sem medida. Assim, a gente tem visto a paz reinar entre nós. Não teve, em momento algum, nada de discórdia. Pelo contrário, só alegria. Então, o Senhor sempre nos abençoando. Amém? É uma satisfação tremenda. Agradeço pela vida de cada um que colaborou com todo o evento desde o início, Deu assim o braço para fazer e louvado seja Deus, estamos de pé. Amém?
Glória ao Senhor Jesus. Então, irmãos, em especial, quero que nós possamos fazer uma oração por esses irmãos. Amém? Curva sua cabeça, estenda uma das suas mãos para os abençoar em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos pela a vida de cada um dos teus servos que aqui, ó Deus, estiveram e ainda estão trabalhando para a confecção de toda a alimentação física dos teus servos. Que o Senhor possa, Deus, com as tuas bênçãos sobrenaturais, derramar sobre eles aquelas as quais cada um necessita, Senhor, suprindo a cada dia suas necessidades, alimentando toda a alegria e disposição em seus corações em servir ao Senhor. Abençoa seus lares, ó Deus, seus empregos, suas saúdes, que eles possam prosperar, acima de tudo no conhecimento da tua palavra. Porque é para ti, Senhor, que nós, ó Deus, fazemos todas as coisas e é por ti que existimos. Então que o Senhor nos ajude e os ajude a cada dia, a Deus, a desfrutar e a crescer nestes momentos, ó Deus, trabalhando para o Senhor. Porque é do Senhor que vem todas as recompensas as quais nós necessitamos. Nós te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas mais uma vez. Os irmãos, fiquem à vontade. Que Deus abençoe.